E aí, minha galerinha, como é que vocês estão? Tô com muita saudade de todos vocês. No momento, nós teremos que mudar o nosso formato de aula, mas não fiquem tristes, porque vamos continuar aí com o aprendizado, tá bom? Vamos relembrar, aproveitando aí que vocês estão me vendo, vamos relembrar o conteúdo de língua, linguagem? Lembram que a tia falou sobre isso na sala de aula? Bom, relembrando, língua é um conjunto de códigos, de regrinhas que são feitas por uma sociedade e seguido também por essas pessoas. Por exemplo, as regrinhas de uso de letra maiúscula. Só se começa uma frase com a letra maiúscula. Uso de, por exemplo, nomes próprios com letra maiúscula. Isso são regrinhas que são criadas e que todo mundo segue. Foi, gente? Só relembrando. Bom, a língua, a gente lembra de comunicação, lembrando de comunicação, lembramos de formas de comunicação. E aí é onde entram as linguagens. Porque as linguagens nada mais são do que meios, formas que as pessoas se comunicam. Essas formas podem ser como? Por meio de palavras escritas ou faladas. Pode ser também por meio de expressões faciais, imagens, desenhos. Eu acho que vocês estão lembrando que a primeira, que é por meio de palavras escritas ou faladas, é a linguagem verbal. E a que pode ser por meio de desenhos, expressões faciais, gestos, é a linguagem não verbal. E aí, vocês podem estar pensando assim, Ingrid, mas não tinha mais uma? Pois é, tem, é a linguagem mista. Mista lembra o quê? Lembra misto quente. E vamos nos ater à estrutura de mussarela e presunto. Não vamos complicar nesse momento, por favor. Então, ó, mussarela e presunto. Tem o quê? Duas unidades. Então, a linguagem mista é a união da linguagem verbal e a linguagem não verbal. Eu tenho um livro aqui, que inclusive eu usei em sala com vocês, para poder exemplificar, ó. Esse livro aqui, O Pequeno Príncipe. Aqui nessa página aqui, ó, nós temos o quê? Somente palavras escritas. Então, é a presença de qual linguagem? A presença da linguagem verbal. Já na página aqui do lado, na página seguinte, nós temos o quê? Um desenho, uma figura, uma imagem com um texto embaixo. Isso aqui é qual tipo de linguagem? A linguagem mista. E aí, relembrando, se fosse só o desenho, aí sim seria a linguagem não verbal. Compreenderam, gente? Relembrando, só estamos relembrando o conteúdo. Bom, e aí vocês conhecem a professora de vocês e sabem que se eu estou aqui falando com vocês, relembrando o conteúdo, é claro que ia ter exercício, né, gente? É claro que ia ter exercício. Então, olha só. Eu vou ditar para vocês e vocês coloquem no caderno. Coloca assim, vídeo aula, português, língua, linguagem e a data de hoje. E embaixo coloca assim, número 1, desenho. Letra A. Embaixo do número 1, hein? Letra A. No mínimo, vírgula, um emoji que significa tristeza. Vocês lembram da questão do emoji? Que eu abordei em sala com vocês? Pois é. E aí, pula 2 linhas, ou 3 linhas é melhor, e coloca a letra B. No mínimo, vírgula, um emoji com um sentimento contrário ao da letra A. Olha só, gente. Se na letra A eu peço um emoji que significa tristeza, qual é o sentimento contrário ao da tristeza? Ó, qual é o sentimento contrário da tristeza? Aí vocês vão fazer, no mínimo, um emoji com esse sentimento contrário da tristeza. Lembrando, qual é o contrário da tristeza? Que vem logo assim na mente. É esse aí. É no mínimo, hein, gente? Vocês têm que fazer um no mínimo. Mas podem fazer 3, fazer 4, fica a cargo de vocês. Mas no mínimo é um emoji. E número 2, e pula 3 linhas da letra B. Número 2. Transforme a linguagem não verbal presente no desenho em linguagem verbal. E aí, repetindo, número 2.
Transforme a linguagem não verbal presente no desenho em linguagem verbal. Ponto. E aí, qual é esse desenho? É esse desenho aqui, ó. Eu vou enviar a imagem por vocês também. Vocês vão ter que... Desconsidera essa parte aqui, tá, gente? É só o desenho. Vocês vão ter que transformar a linguagem que está presente nesse desenho em linguagem verbal. Lembrando o que é a linguagem verbal? Palavras faladas ou escritas. Então, vai ter que transformar esse desenho numa frase. Tá bom, gente? E uma observação que eu tenho que fazer a vocês, relembrando, né, que às vezes a gente falando, a gente vai lembrar depois, é que a linguagem, as outras linguagens, a linguagem não verbal e a linguagem mista, elas não são inferiores à linguagem verbal, porque ela contém palavras. Não, isso não, porque cada uma vai exercer um significado, vai ter uma importância na sociedade, tá bom, gente? Só fazendo essa última observação